Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre a situação de Porto Alegre após as chuvas e temporais que atingiram o estado desde a semana passada. A instabilidade provocou uma cheia histórica do Lago Guaíba e deixou centenas de pessoas desabrigadas. Para falar sobre o assunto, hoje recebemos o coordenador da Defesa Civil Municipal, Neucir Tessaro. Neucir, obrigado pela tua presença no programa de hoje. Acho que é importante a gente começar conversando sobre os principais pontos de alagamento que ainda preocupam a Defesa Civil e a Prefeitura nesse momento aqui em Porto Alegre. É uma alegria estar aqui novamente na nossa casa, na nossa TV Câmara aqui, que sempre presta bom serviço à comunidade e leva a boa notícia. Mas as boas notícias hoje, infelizmente, nós temos que dar a realidade que Porto Alegre está passando e os outros demais municípios do estado. Nós estamos muito preocupados justamente com nossas ilhas. O arquipélago está totalmente tomado pelas cheias. É difícil dizer quais as casas que estão em locais secos. Então o maior problema nosso são os 10 mil habitantes das ilhas. Mas não podemos esquecer também que nós temos as pessoas que residem no Arroio Feijó, ambos os dois lados do Arroio Feijó, no Rio Gravataí, que pega justamente próximo da Fiergues toda aquela extensão ali e alaga a Vila Coqueiros, demais vila, na Vila Dique, que está sendo afetada próximo do aeroporto, sem contar da Serraria e da Vila dos Sargentos, que cada chuva também, porque eles são pessoas que estão em área de riscos e estão justamente na periferia dos rios e dos lagos. Todas as pessoas que estão em encostas e ao lado de rio estão sofrendo, né? E Porto Alegre é a maior enchente dos últimos 74 anos, só o precedente que existe foi de 1941. Então nós estamos sofrendo, como todos aí na cidade, no geral no transporte, nas ruas, a população, alimentos, que a dificuldade de chegar até suas casas. Essa é a nossa Porto Alegre de hoje que nós estamos vivendo, né? Tessaro, o senhor comentou que o último precedente havia sido na enchente de 41, né, quando inundou o centro de Porto Alegre, mercado público e tudo mais. Como que foi para a Defesa Civil a atuação, principalmente no domingo, no final de semana, quando foi o pico ali de chuva que subiu o nível do Guaíba e inundou, por exemplo, a estação rodoviária, né? Como que foi esse trabalho da Defesa Civil nesse momento em que o nível começou a subir e não parecia parar mais? Quando nós recebemos a notícia e vimos pelo estado do tempo no domingo que começaram a alagar todas a nossa primeira ilha, onde estavam os desabrigados, que eram os marinheiros, e sentimos que Porto Alegre, próximo, o Guaíba, estava subindo em sentido galopante, onde estava naquele momento 2,79, 2,81, e começou a preocupação quando chega nesse ponto. Aí chegou na madrugada de segunda-feira, quando atingiu a 2,87, já começamos a nos preocupar e fechar algumas comportas das 14 comportas que isolam o Guaíba, o cais do centro da cidade. Fomos começando a fechar na segunda-feira 13 comportas. E aguardamos para ver o resultado para não alagar como começou na estação rodoviária, porque o bombeamento do DEP, ele não pode ser intermitente, ele tem que seguir, dar uma desligada para não aquecer, ligar novamente e vai tirando as águas, mas não estavam mais comportando. Então, chegou na terça-feira que não teve outra solução, senão justamente a de fechar todas as comportas. E felizmente foram fechadas a tempo, a 14ª comporta, que foi às 19 horas de segunda-feira, que ficou fechada, justamente para que não viessem águas para a nossa Avenida Mauá, que chegaram, as águas bateram justamente em todo o muro da Mauá, que Porto Alegre, depois de 1941, com a aprovação do projeto da Beira Rio, também aquilo ali é na forma já de um contingente, de um dique, justamente que a água chega até ali e não vem para a Praia de Belas, porque senão viria para a Praia de Belas também. E nós tivemos a Avenida Voluntários da Pátria, que também é lá perto da Estação São Pedro, na Anchieta, justamente que alagaram também, consequência do nível do Guaíba, que chegou a 2,92 metros. 2,92, além do seu nível, ela é muita água, porque em 1941 chegou a 3 metros. Então veja bem, o nível de 3 metros para 2,92, 8 centímetros, né? E nós vemos ontem, o panorama da cidade eram as pessoas olhando o cais, que já não sabe, só tinham os pavilhões que identificava que tinha uma construção. Era a água do rio, a água da lateral próxima ao muro e no meio os pavilhões, quer dizer que a água tomou conta do cais do porto. Não avançou a cidade graças ao nosso muro, que muito contestado, mas muito útil para a cidade. Tessaro, na última entrevista que o senhor deu aqui no Jornal da Câmara, foi em julho, sobre aquela cheia do Guaíba naquele momento, foi provocada
pelo vento sul, Exato. que trouxe as águas da Lagoa dos Patos. Agora, nesse caso, também foi o vento sul ou não foi a quantidade mesmo de água que provocou essa cheia? Essa última que aconteceu no domingo e na segunda foi justamente a cheia. O rio Caí, Taquari, Jacuí, que começaram a desembocar todas as águas para nós. Agora, a nossa preocupação vai ser na segunda e na terça-feira, que há uma previsão muito forte de vento sul. E o vento sul, muitos acham que o vento sul não significa, que significa é só água. Mas o vento sul faz com que a água da Lagoa dos Patos, ela retorne e ela não deixa a água ir para a lagoa, ela retorna e enche justamente o nível do Guaíba e a Ilha da Pintada, que já está tomada, os 3.500 habitantes que nós temos na Ilha da Pintada, vão ser mais afetados. Hoje eles têm 1 metro de água, com certeza se esse vento sul ficar 2 dias soprando, nós teremos muitas famílias mais desabrigadas nas nossas ilhas. E hoje quantas famílias estão desabrigadas na capital? Nós temos abrigadas que nós conseguimos recolher 412 pessoas. Que as outras pessoas, elas estão em suas casas, mas estão com barracas que nós estamos fornecendo. Nós estamos oferecendo lonas para elas se abrigarem. A Defesa Civil está ajudando elas a saírem de suas casas, indo para casas de parente, porque elas preferem ficar próximos de suas residências para evitar o saqueamento de suas casas. Infelizmente, hoje nós temos as pessoas que saqueiam aqueles que saem de casa. No Tesourinha, onde nós temos 225 pessoas, cerca de 40 pessoas saem à noite para cuidar das suas casas e retornam depois no dia seguinte justamente para evitar que as famílias que estão, que as pessoas que estão somente para saquearem, evitem e deem mais prejuízo do que já estão sofrendo. E nós estamos fazendo para atender essas famílias de barcos, levando alimentos até as suas casas para evitar que justamente elas se arrisquem a sair no meio da água, que já está acima da cintura, e assim tenham um atendimento de primeira necessidade da FASC, com assistência social, da saúde, com a Secretaria de Saúde levando produtos de medicina, e assim nós estamos fazendo. O senhor tem ideia do contingente de pessoas que está atuando em Defesa Civil, FASC, quantas pessoas o município está disponibilizando para esse serviço, para atender essas pessoas que estão sendo atingidas? Nós temos 19 secretarias envolvidas, especificamente, que é o COPAI, que coordena a Defesa Civil, 19 secretarias para atuarem emergencialmente para esses fins. Nós estamos com mais de 200 pessoas atuando somente nessas emergências para facilitar a vida dessas pessoas que estão sofrendo. Então, em todos os pontos da cidade, a Defesa Civil está coordenando e designando pessoas dos CAR, dos 17 centros regionais, para que eles atendam o melhor possível a população. Certo. Os desabrigados, a maioria deles está no ginásio Tesourinha, é isso? E como é que funciona para as pessoas que quiserem ajudar essas pessoas que estão desabrigadas com doações? O que precisa também para ser doação principal? Nós estamos pedindo à população que não tragam mais roupas. Roupas nós temos em excesso e fica uma dificuldade de triagem e de armazenagem. O que mais nós precisamos é produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza que nós temos que entregar a essas famílias para que elas possam limpar as suas residências, né, que estão elas estado degradável, água que para essas famílias, para nós entregarmos para que elas possam se manterem, porque as bombas ficam difíceis embaixo d'água e o demais não tem condições de atender a toda a população, e assim nós queremos que elas façam desta maneira: fraldas, água, produtos de higiene pessoal e material de limpeza, e a parte de roupas, por enquanto, não há necessidade. Certo. Tessaro, a situação com o nível que está do Guaíba é preocupante, pode piorar. Como é que é a previsão para os próximos dias que a Defesa Civil tem? Nós estivemos ontem o Metroclima fazendo uma grande apresentação do El Niño, que já era previsto há 2 meses atrás. Nós já tivemos essa apresentação e sabíamos que poderia acontecer, mas não sabíamos que seríamos no estágio que foi esta última, que começou há 10 dias. Na segunda e na terça-feira a previsão é de muitas chuvas e com o vento sul forte. Então, a nossa preocupação vai ser de domingo até quarta-feira da semana que vem, que é a grande preocupação, que pode essa enchente levar mais prejuízos para essas famílias que vivem nessa situação de risco de Porto Alegre. Certo, secretário. Tem uma coisa que o senhor acha que não ficou dita na entrevista, que deveria ser dita para esclarecer para a população?
Eu quero dizer para a população que ontem nós estávamos andando na BR-290 e muitas famílias pegando seus carros e entregando os alimentos direto naquelas pessoas. É muito perigoso, porque as pessoas atravessam a BR-290 para buscar as doações dentro dos carros. Há o saqueamento, há uma dificuldade. Eu peço que as pessoas que querem fazer doação, que não levem diretamente as famílias que estão à beira dessas rodovias, que há risco para as crianças atravessarem para pegar essas doações. Tragam até o tesourinho, entregue para a Defesa Civil, que nós temos 4 ônibus, 3 caminhonetes e 2 caminhões fazendo a entrega para todas as pessoas que necessitam na cidade. E aí fica centralizado e nós sabemos aquelas pessoas que mais precisam para podermos atender a todos. Certo, secretário, muito obrigado pela tua participação no Jornal da Câmara mais uma vez e bom trabalho aí nesse atendimento, né, às pessoas. Obrigado pela oportunidade, agradeço a TV Câmara, que é essa nossa parceira do município, de toda a população, e estamos às ordens lá na Defesa Civil para maiores orientações no que precisar. E qualquer dúvida, a população que tenha emergência, ligue para o 199, que a Defesa Civil de Porto Alegre irá atender. Certo, secretário, obrigado pela sua participação. O Jornal da Câmara de hoje segue e na manhã desta quarta-feira, o prefeito da capital entregou aos vereadores a Lei Orçamentária Anual de Porto Alegre para 2016. Em tempos de crise financeira, criatividade e responsabilidade são palavras de ordem, segundo José Fortunati. Para o prefeito de Porto Alegre, foi preciso adequar as previsões orçamentárias de acordo com o cenário atual. Nós procuramos trabalhar com o momento da crise econômica que o país atravessa. Há um menor repasse de recursos do governo federal, o estado do Rio Grande do Sul está passando por uma dificuldade muito grande, não repassando sequer os recursos como exemplo para a área da saúde. Então nós tivemos que projetar 2016 em cima de uma realidade que é aflitiva, que apresenta dificuldades. Mas não deixamos de forma alguma de ousar também, uma ousadia com os pés no chão. Se a situação financeira pesou na hora de elaborar o orçamento, a execução também vai depender de como deve se comportar a economia em 2016. E o recado veio de quem tem a chave do cofre. O orçamento ele tem a previsão de receita, né? E à medida que ela vai acontecendo é que nós vamos liberando o orçamento, né? Os projetos e aí os serviços. A gente sempre garante o básico, educação, saúde, porque são contratos e tem uma grande parte que envolve também a questão do funcionalismo, mas os investimentos eles ficam mais basilados então pela questão dos ingressos e recursos. O valor global do orçamento para 2016, incluindo receitas e despesas, é de 6,6 bilhões de reais. Isso representa uma alta de 5,6% em relação a este ano. Dentre as prioridades apontadas pelo orçamento participativo estão habitação, assistência social, cultura e saúde. Aqui na Câmara de Vereadores, o orçamento precisa ser votado até o dia 5 de dezembro. Nós sabemos de todas as dificuldades que o país enfrenta, de recessão, de dificuldades, mas vamos trabalhar dentro do orçamento de 6,6 bilhões, né, que o prefeito está nos apresentando. Vamos analisar o orçamento, é claro que os vereadores vão querer dar suas contribuições e as suas emendas, mas sempre discutindo de forma bem clara e precisa para que a gente possa ter um bom orçamento para a cidade de Porto Alegre para o ano de 2016. Ao entregar a lei orçamentária, Fortunati garantiu que o município vai manter os investimentos acima dos valores constitucionais previstos para educação e saúde. A Câmara de Porto Alegre promoveu nesta semana uma feira de produtos orgânicos. O objetivo foi incentivar o consumo de alimentos livres de agrotóxicos. Instalada no térreo do Legislativo da capital, a feira ofereceu à comunidade e servidores da casa produtos cultivados sem agrotóxicos. A iniciativa faz parte das atividades alusivas à Semana Mundial da Alimentação. Marinês veio de Eldorado do Sul. Ela chamou atenção para a importância de incluir itens saudáveis nas refeições, principalmente para as crianças. Esses produtos vieram para cá, né, para mostrar para a sociedade, né, que eles estão no mercado e também o objetivo de que esses produtos cheguem para a merenda escolar aqui na Grande Porto Alegre. Então, na região metropolitana são muitos agricultores que produzem, né, e aí tem um projeto até que tá para ser votado na Câmara, né, para que a Prefeitura de Porto Alegre compre esses produtos para a merenda escolar. A realização da feira foi sugerida pelo vereador Marcelo Esgarbosa, do Partido dos Trabalhadores, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O tema ligado aos produtos orgânicos também
seria discutido na Cosman nesta terça-feira. No entanto, devido à falta de luz aqui na Câmara de Vereadores, a reunião precisou ser cancelada. Os técnicos da Câmara de Vereadores conseguiram restabelecer a energia elétrica da casa no final da tarde de ontem. O Legislativo Municipal ficou mais de 24 horas sem luz e, por isso, a TV Câmara e outros meios de comunicação, como o site e os telefones, ficaram fora do ar. Segundo a direção-geral, o problema foi causado por uma avaria no alimentador de energia do prédio. Esta é a terceira vez que os trabalhos do Legislativo são interrompidos por falta de energia em 2015. E a Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre ao auditor fiscal Zulmir Breda. A homenagem aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A solenidade foi comandada pelo vereador Idenir Sequim e proposta pela vereadora Lourdes Sprenger, ambos do PMDB. A parlamentar destacou a atuação do homenageado nas finanças do Estado e do município. Zulmir Evânio Breda é formado em Ciências Contábeis pela PUC do Rio Grande do Sul e atual vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Foi secretário municipal adjunto da Fazenda durante a gestão do prefeito José Fogaça. Na tribuna, Breda agradeceu a homenagem e recordou que toda a trajetória profissional de 34 anos foi construída em Porto Alegre. Também durante sessão solene, os parlamentares da capital lembraram o centenário da morte de São Luís Guanella. A cerimônia foi comandada pelo presidente do Legislativo, vereador Mauro Pinheiro, do PT. O parlamentar destacou a importância dos trabalhos sociais e educacionais prestados pelas instituições guanelianas no Brasil e em outros 22 países. São Luís Guanella viveu entre 1842 e 1915. Foi beatificado em 1964 e canonizado em 2011. O superior provincial da Congregação dos Servos da Caridade, Padre Mauro Vogt, agradeceu a homenagem dos parlamentares e lembrou que os guanelianos atuam no Brasil desde 1947. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!